Senhoras, senhores, boa noite. Dando continuidade então à nossa disciplina Geografia da Saúde, nós vamos abordar na aula de hoje o tema salutogênese. Então, o objetivo dessa aula, além de apresentar esse conceito de salutogênese, é também demonstrar que saúde e consciência estão intrinsecamente ligados. Ou seja, a saúde ela depende muito mais do nosso estado emocional e espiritual do que necessariamente fisiológico. Então, antes da gente começar com esse tema novo, é necessário que a gente relembre um conceito da aula passada que se remete ao conceito de saúde. Então, como a gente viu, de acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, ou a OMS, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência da doença. Esse conceito é um conceito pós-guerra e foi desenvolvido em 1948. Então, tendo como premissa esse conceito de saúde, a gente vai debater o conceito de salutogênese. O que é salutogênese? De onde surgiu? Esse conceito de salutogênese surgiu na segunda metade do século XX, mais precisamente no final da década de 60, início da década de 70, e foi cunhado pelo Aaron Antonovsky. Ele era médico e sociólogo norte-americano. A salutogênese, a etimologia da palavra vem do grego, saluto, de saúde, e gênese, de origem, ou seja, a origem da sanidade, origem da saúde. E essa noção de salutogênese, ela se contrapõe ao conceito de patogênese, que consiste no conceito fundamentado na busca da origem das doenças. Esse modelo, o modelo patogênico, é um modelo utilizado pelo sistema biomédico, que é o sistema médico atual. Esse modelo salutogênico, ele foi desenvolvido pelo Antonovsky após ele observar alguns presos que estavam em campos de concentração. E o que ele viu? Ele viu que determinados indivíduos submetidos a cargas de estresse físico e psíquico tinham mais propensão a adoecer do que outros. Isso chamou a atenção do Antonovsky. Ele quis saber por quê que determinados indivíduos sobre a mesma carga de pressão reagiam de maneira diferente. Então ele observou que determinados grupos de pessoas tinham diferentes níveis de resiliência. O Antonovsky, ele também colocou esses indivíduos num gradiente, dentro de um contínuo, a partir de uma estrutura cognitiva, emocional, social, que ele designou, né? E ele viu que essas pessoas desenvolviam recursos protetivos pessoais, ou seja, determinadas pessoas conseguiam superar as dificuldades que surgiam na vida delas de acordo com alguns elementos internos. Esses elementos internos ele classificou em três elementos. Ele observou 3 elementos internos protetivos à doença. O primeiro é a capacidade de compreensão.
que seria a capacidade de compreensão? É a maneira que o indivíduo apreende os estímulos intrínsecos e extrínsecos. O segundo é a capacidade de gestão, ou seja, a percepção que o indivíduo desenvolve dos recursos pessoais e sociais que estão ao seu alcance para satisfazer determinadas exigências. Ou seja, quanto maior o sentido de gestão do indivíduo, menos esse se sente atingido negativamente pela influência externa. Outro fator que ele observou é a capacidade de investimento do indivíduo, que se refere à capacidade que o sujeito tem de retirar experiências dessas experiências passadas. Ou seja, de uma dificuldade ele encontra uma razão para investir uma energia e um interesse para sanar essa dificuldade. Ele deixa bem claro que não se trata de encontrar satisfação em tudo que acontece na vida, mas de investir recursos para superar situações com dignidade, ou seja, não se abater, não se entregar. Esses três princípios que a gente falou agora, que é o princípio de compreensão, o de gestão e o de investimento, o Antonovsky ele classificou como sentido de coerência. Então, dessa forma, a partir desse senso de coerência, a salutogênese ela vai buscar circunstâncias que interferem no bem-estar pessoal em todos os níveis do ser. Ou seja, ele vai buscar recursos na esfera biológica, na psicológica, na social e na espiritual. Outra coisa, a salutogênese, o modelo salutogênico, ele também vai criar ferramentas capazes de dar um enfoque mais humano e menos técnico no que diz respeito a esse processo saúde e doença, focando mais na causa e menos na consequência. Porque ele também faz uma crítica à mercantilização da saúde, entendeu? Da indústria farmacêutica que sustenta os governos, que é a mesma que produz fertilizante, que produz o veneno, produz o remédio, enfim. O que eu tinha para passar sobre salutogênese era isso, era basicamente isso. É um assunto um tanto quanto complexo, e só desse tema, só de Antonovsky, dá para fazer mais algumas aulas. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela experiência, obrigado pela oportunidade. E tamo junto. Blessed love.